Israel Reinier Ramírez, escritor de ficção, usando uma técnica chamada MAG, onde eu deixo o personagem falar livremente. Mensagem da Mãe Estelar. Eu sou a origem do teu DNA. Eu sou a purificação do karma. Eu sou a Mãe Estelar. No momento em que você assume o seu papel de eu, ou seja, naquele momento onde você percebe que existe, naquele momento onde as memórias são retidas, ali surge o ego e com ele toda a jornada a ser trilhada. O ego traz a aventura do seu jogo de vida. Pouquíssimas pessoas vão recordar da idade de 2, 3 anos, 4 anos. E aqueles que recordam, percebam que esta memória tem um quadro onde você se enxerga. Ou seja, é uma memória falsa. Alguém que você admira te contou algo desta idade e você, ou melhor dizendo, a sua mente, criou esta memória, que na realidade, enquanto memória, ela não é fato. Sendo assim, a maioria das memórias são falsas. Antes desta memória existe um vácuo, um vazio, como se a vida que foi vivida era apenas conduzida pelo momento. E neste processo de aprendizado, você, até os 7 anos, percebendo as verdades do mundo, assimila a estrutura de jogo. Desta forma, é válido dizer que todas as pessoas do mundo não têm responsabilidade pela própria estrutura mental, pela própria personalidade, pois isso tudo foi construído, o ego foi construído e firmado aos 7 anos. Estando o ego enraizado, então começam os jogos e a sua estrutura mental começa a agir de acordo com este ego e não de acordo com a realidade. Se o ego de fulano é triste, ele ficará sempre triste. Se o ego de fulano é raivoso, ele permanecerá sempre raivoso, de um modo que o próprio corpo vai assimilar e se viciar nesta emoção, que não é mágica, são reações químicas, hormonais, físicas, que manifestam a raiva, a tristeza, a alegria. Raramente, um corpo é viciado em alegria. Na maior parte do tempo, o corpo, a pessoa, o ego está entediado, triste, com medo ou com raiva. Que não se trata da realidade dos acontecimentos. Mesmo que todo mundo ao seu redor esteja feliz, se a sua programação, o seu ego está voltado para a tristeza, a tendência dele é ficar triste, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Aquele que tem crises de raiva pensa que o mundo está contra ele. Na realidade, a mente busca momentos, acontecimentos para se alimentar de raiva. Ela busca a raiva. Da mesma forma que um ladrão sabe quem assaltar, ele enxerga 100 pessoas e ele lê na estrutura das pessoas qual é a pessoa escolhida para ser assaltada. A sua mente, percebendo a realidade, ela sabe onde terá raiva, ela sabe onde colherá tristeza e assim parte nesta direção para alimentar, saciar este vício de permanecer sempre igual. O tédio é o maior contribuidor para o vício, pois é preferível se sentir mal do que sentir-se entediado.
Desta forma, mesmo que nada esteja ocorrendo ao seu redor, a mente criará uma briga interna com alguém para causar tristeza, medo, raiva e assim se saciar. Todavia, o vício, com o passar do tempo, fica saturado. Então, é necessário uma tristeza maior, uma raiva maior, um medo maior. Assim, o que você chama de autossabotagem é, na realidade, a mente saturada buscando sentir algo que não seja tédio. Você se questiona e se pergunta: por que tomei tal decisão? Como eu não pude ver isso? Não era possível enxergar porque a sua mente escondeu estas realidades de você. Pois, se você soubesse, se estivesse vendo realmente, você nunca iria se sabotar. Não existe no mundo alguém que queira se enganar, e mesmo que quisesse, não seria possível alcançar tal êxito se enganar. O auto-engano ocorre quando a mente esconde a verdade da pessoa. A libertação ocorre desta forma, quando você toma consciência do que a mente faz por você. E ela faz assim porque foi programada para fazer assim. Ela foi programada aos 7 anos, onde as bases da mente, a estrutura básica foi forjada e as verdades estarão lá e de lá elas não podem sair. Todavia, diante da realidade dos fatos, diante da percepção do ego e da programação, ela simplesmente falha. Se o coração foi programado para ser inferior, no momento que ele percebe que esta crença é equivocada, é uma mentira, é um engano, mesmo diante de uma situação de humilhação, aquele ego permanece firme, forte, reconhecendo que sua autoestima baixa é uma crença enganosa, pois o que há de mais valioso em sua vida é você, e isso é óbvio, é claro. A autoestima baixa estará na programação do ego. Desta forma, enquanto a pessoa for o ego, a mente, ela sentirá a autoestima sempre voltada para o chão, para o negativo. Quando o coração está identificado não com a mente, mas com a própria essência, ela percebe que é sagrada. Assim, se percebe como algo valioso, magnífico, sagrado, e não conforme a mente indica que é. Todavia, esta programação sempre estará lá. Este é o jogo. Ao longo da existência ocorrerão desafios. A mente vai emergir forte, jogando crenças, tradições e percepções absurdas que são contra a sua própria existência. E o ser humano pode se identificar com isso ou se identificar com o coração. Se ele se identifica com a mente, ele é algo negativo, ele se enxerga negativo. Se ele se identifica com o coração, ele se enxerga livre de conceitos como certo e errado, positivo e negativo. Ele percebe que na vida o que existe é aprender, se levantar, cair de novo e levantar novamente. É um processo de aprendizado. Não significa errado, não significa mal, não significa negativo. A vida trata de evolução, de graça, e é maravilhoso ver um coração que outrora era um tremendo vilão contra si mesmo, agora se tornando
um Cristo, um Buda, um coração livre, cheio de amor, liberdade, sem julgamento algum. Neste instante, o seu olhar está identificado com a mente ou com o coração? A resposta para isso está em como você se sente a maior parte do tempo. Se você estiver em paz, mesmo nas situações difíceis, você está identificado com o coração. Se você estiver cheio de ansiedade e medo, mesmo nas situações felizes, você está identificado com a mente. Agora, escolha. Você quer se identificar com a mente ou com o coração? E este processo não é magia, não é algo mágico e automático. É gradativo, mas conte com a nossa ajuda, com o nosso apoio, com o nosso amor sincero. Nós acreditamos em você. Nós vemos o potencial que você mesmo não enxerga em si. Coragem. Você tem muito mais força do que pensa. Eu sou a estrela mais brilhante no céu. Eu sou a Mãe Estelar. Gratidão pelo chamado do seu coração. Gratidão pelo seu sim generoso. Um abraço forte, beijos e bem-vindo ao lar.